Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Iremos ler do verso 24 ao verso de número 30. Jesus, neste capítulo, ele está falando sobre diversos assuntos, mas nota-se que ele vai dar uma ênfase a um assunto sobre botânica. Ele está falando sobre semente, ele está falando sobre plantio, ele está falando sobre trigo, ele está falando sobre joio, e ele vai seguir uma linha de pensamento explicando sobre a parábola do semeador, falando sobre os processos que ocorrem quando uma semente cai na terra. E o que é interessante é que o problema não é a semente, o problema muitas vezes é a terra a qual a semente cai. E quando ele chega no verso de número 24, ele começa a falar sobre duas situações. Ele começa a tratar sobre trigo e joio, e nós entendemos que esse texto é um texto que aponta para o futuro, que esse texto é um texto que nós pregadores, quando pregamos, falamos sobre salvação, porque vai ser na colheita, na vinda do Senhor, que vai ser separado, os bodes das ovelhas, o trigo do joio. Mas eu quero trazer uma visão para esse texto, entendendo do que ele fala e para onde ele aponta, mas eu quero trazer nesta noite uma visão para nós pensarmos sobre essa passagem, sobre esse assunto, sobre essa questão que Jesus está falando. Então, no verso de número 24 do capítulo 13, Jesus está dizendo o seguinte: outra parábola, ok? Ele estava ministrando várias parábolas e ele conta uma outra parábola. E o texto começa dizendo: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, eu preguei uma mensagem que deve ter uns 7 anos. O tema da mensagem foi: enquanto os homens dormiam. Porque o texto vai dizer, não é isso que eu vou pregar, mas o texto está dizendo que ele planta e ele vai dormir, ele vai descansar. Toda vez que você está plantando alguma coisa, você tem que estar em vigilância. E aí você observa, aqui não é uma visão freudiana sobre sonhos, mas você precisa pensar sobre isso. Você já dormiu tranquilo e de repente entra um pesadelo de morte? Entra uma coisa que te assusta, algo que você fica sem norte, acorda assustado? Tem alguém aqui assim? Porque Satanás, ele planta enquanto estamos dormindo. E por isso é importante a oração quando nós vamos dormir. Quando nós colocamos a nossa mão na cabeça e falamos: Senhor, fecha a janela da minha alma. Senhor, guarda a minha vida. Não deixe que o inimigo plante o joio. Tem gente que tem medo de dormir, porque sabe que vai dormir e vai sonhar com a mesma coisa repetidas vezes. É o inimigo plantando o joio, e nós precisamos ter essa visão. Então o texto está dizendo que ele planta alguma coisa e espera dormir. Na hora do descanso ele vai lá. Por isso que a gente tem que estar em vigilância o tempo todo. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 26:41: a carne é fraca, mas o espírito está vigilante, está pronto, porque o espírito não dorme, meu irmão. Então nós que somos espirituais temos que entender que algumas coisas é Satanás plantando o joio na nossa vida enquanto nós estamos dormindo. Mas vamos voltar para o texto, que a mensagem nesta noite é outra. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, semeou e retirou-se.
Porque o diabo é assim, ele não quer confronto. Ele faz e sai. E quando a erva cresceu, produziu frutos. Observe uma coisa. Toda vez que você planta algo, você precisa acompanhar o processo. Fale para quem está ao seu lado. Você precisa acompanhar o processo. Porque ele planta e o homem diz que o joio cresceu. E esse homem não viu esse joio crescendo. É alguém que abre uma empresa. Deixei na mão do funcionário. Quebrou. Por quê? Porque não acompanhou o processo. Eu me casei, meu marido é uma bênção, eu confio nele, eu confio na minha esposa. Glória a Deus. Mas acompanhe o processo. Porque se você não acompanhar o processo, você não vai perceber que tem coisas crescendo. E você só vai perceber quando essas coisas estiverem grandes. Volta para cá, porque a mensagem é outra. São dicas. A palavra de Deus ela é poderosa. E quando a erva cresceu, se deixar um pouquinho mais grave como estava, me ajuda bem. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Porque o joio só aparece quando nós estamos no tempo da colheita. Para tentar fazer o quê? Nos confundir, impedir de nós colhermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Outro dia eu estava vendo, não sei se você já viu, passa no Facebook, de vez ou outra, um cara andando com uma picape sobre o trigo. E ele disse, hoje eu vou mostrar, um fazendeiro disse, hoje eu vou mostrar como que você pode discernir trigo de joio. Ele passa e a roda vai passando assim por dentro do trigo, da plantação de trigo. Aí o trigo fica todo quebradinho. Aí junto o joio também cai. Mas o trigo continua quebrado. E o joio, depois que passou a roda, ele continua, vai começando a se levantar. Aí o cara diz, por que está acontecendo isso? Ele, é assim que a gente sabe quem é trigo, quem é joio. Porque quem é trigo é humilde. Quem é joio é soberbo. Está sempre em pé, está sempre altivo. Nunca quer ser amassado. Mas volta para cá porque a mensagem é outra. Eu estou animado. Vamos. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Já viu que o joio não tem fruto? Ele só aparece. O negócio dele é aparecer. Já conhece gente que só quer aparecer? Nunca tem um fruto, nunca tem um testemunho para contar, nunca ganhou ninguém para Jesus. O negócio dele é aparecer. E então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo. Vê como é que as pessoas, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Entenda esse processo. Todo mundo sabe o que nós semeamos. Se a semente, que eu não estou pregando oferta não, tá? Se a semente que estamos semeando é boa, é ruim. As pessoas observam aquilo que nós estamos fazendo. As pessoas sabem que se estamos colhendo algo bom, estamos colhendo porque semeamos o bem. Mas se estamos colhendo algo ruim, eles também sabem. Está colhendo isso porque semeou errado. Então eles falam para o Senhor, Senhor, o Senhor não semeou uma semente 100%? Como é que apareceu o joio? Ele disse, como é que apareceu o joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro... Por que não primeiro o trigo? Atai-o em feixes para ser queimado, mas e trigo recolhei-o no meu celeiro. Eita glória! Então eu quero nessa noite, de botânica, a gente conversar um pouco sobre essa passagem.
a meditação e o pensamento que Deus colocou no meu espírito, não no meu coração, porque o coração é enganoso, mas no meu espírito para esta noite, é que há coisas na nossa vida que nós não podemos controlar. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado? Há coisas que nós não podemos controlar. Aqui não é uma questão de falta de vigilância. Aqui é uma questão de não ter controle de algumas etapas e situações que ocorrem na nossa vida. O que está diante de nós é que o inimigo planta o joio. Aí Jesus vai dizer, quer que os discípulos vão dizer, quer que a gente arranque? Ele diz, não. A gente não pode ter controle sobre a chuva, se vai chover ou se não vai chover. A gente não tem controle se vai fazer sol ou se não vai fazer sol. A gente não tem controle se vai ser frio ou calor. A gente não tem controle sobre o dia da nossa morte. Então o que Jesus está mostrando para nós é que algumas coisas crescem na nossa vida e por vezes nós não temos o controle. E aqui, nesse texto especificamente, ele nos mostra algo que é muito interessante. Nós estamos acostumados a nos relacionarmos com coisas boas, sim ou não? Todos nós queremos que as coisas boas aconteçam na nossa vida. Todos nós queremos viver uma vida sem perseguição, sem problemas, sem dificuldade financeira, sem doença. Isso vai acontecer um dia, amém? Amém ou não amém? Quando a igreja for arrebatada e nós estivermos na eternidade com o Senhor. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa entender que essas dificuldades, elas crescem. E Jesus está falando nos dando uma mensagem nesta noite, através desse texto, que nós precisamos aprender a lidar e a conviver com o trigo e com o joio. Muitas vezes nós sabemos que alguém é joio e também sabemos que alguém é trigo. Você conhece algum joio? Certamente que sim. Você conhece algum trigo? Certamente que sim. Mas o que é interessante é que os dois estão no mesmo ambiente. Os dois estão desfrutando da mesma terra, do mesmo potencial daquela terra. E o que Jesus está falando é, deixe-os juntos. Nós precisamos, a partir desse texto, aprender a lidar na vida com coisas boas e com coisas ruins. Com situações positivas e com situações negativas. Não é somente dizer, não, eu não quero tratar com o que é ruim, não. Nós precisamos tratar com as coisas difíceis da vida. Foi por isso que Jesus está dizendo, deixa aí. E observe que ele está crescendo de uma forma muito forte. Observe que o joio cresce mais do que o trigo. E Jesus está falando, não, nós precisamos deixá-lo aí. Os discípulos querem arrancar. Os discípulos querem deixar um campo limpo. Só que Jesus tem a preocupação, se ele arranca um, ele perde o outro. Então, a partir deste pensamento, a gente precisa desenvolver uma linha de raciocínio. Dias atrás, meses, eu já disse a você que na minha casa tem mato, não tem grama. Rico tem grama, pobre tem mato. E o mato tomou conta da frente da minha casa. Peguei a roçadeira, fui cortar, a roçadeira estava ruim, mandei para o conserto, depois cortei aquele mato todo, e o mato cresceu de novo. Aí passou um moço lá com a enxada, a Sema falou, filho, tem um moço aqui, passou com a enxada, mandei ele limpar aqui na frente. Quando eu cheguei em casa, na calçada, a calçada limpa, eu olhei para a calçada dos vizinhos, olhei para frente da minha casa, porque é mato também, né, no outro lado da rua. Eu falei, estranho, só cortaram a minha grama. Eu falei, opa, deixa eu ver esse negócio, né? Se fosse para casais, eu ia falar uma outra coisa, mas tudo bem. Aí entrei, ela disse, não, o rapaz passou aqui, eu mandei cortar. Eu falei, nossa, ficou muito bem capinado, manda ele limpar aqui em cima. Limpou. Agora está crescendo a grama de novo. O que eu quero destacar aqui nesse primeiro ponto
é que o joio não tem o potencial de matar o trigo. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado? O joio não tem o potencial de matar o trigo. Ele esconde o trigo, mas o trigo continua lá. O joio são os dias difíceis, os problemas da vida. Muitas vezes eles crescem, ficam maior do que o trigo, maior do que a grama, como é a erva daninha, ela cresce, fica sobre a grama, mas quando você apara, a grama ainda está lá. Eu vim dizer a você que está com os olhos no joio, eu vim dizer a você que está enfrentando dias difíceis, que a grama ainda está aí, que o trigo ainda está aí. Tira os olhos do joio e coloca os olhos no trigo. A gente precisa aprender a lidar com os dias difíceis, com as coisas difíceis da vida. E o que Jesus está falando é: eu não posso arrancar, eu não posso permitir que isso ocorra. Então nós precisamos ter um entendimento bíblico que as coisas difíceis acontecem. Hebreus capítulo 12, verso de número 2, por favor, Rafinha, vai dizer o seguinte: pela alegria que lhe foi proposta, não recusou. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ou seja, ele, como Deus, poderia dizer: isso aí eu não quero, isso aí eu não faço, eu já quero o trono, eu já quero a glória, eu já quero a honra. Mas eu vim te dizer, no processo, e nós estamos falando um pouquinho de botânica nessa noite, nós precisamos entender que há um processo para a honra, há um processo, e neste processo para a honra, nós vamos ser podados. O que você faria se alguma pessoa viesse na sua direção com uma faca e dizendo: eu vou cortar você? Quem correria? Aí Jesus vai falar: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o avicultor, meu pai é o dono da vinha. E você precisa entender que vinha, vinícola, ok? Está falando de uva. Está falando de quê? Aí ele disse: mas quem não dá fruto eu corto. E quem dá fruto eu corto também, para que esse dá mais. Eu vim te dizer uma coisa nessa noite, meu querido, minha querida: se Deus está cortando alguma coisa da tua vida, ou você não está dando fruto, ou Ele está limpando para que você produza mais, para que no segundo estágio da sua vida você seja maior, você seja melhor. Então muitas vezes nós estamos sendo podados, e você está dizendo: estou sendo podado, a coisa não acontece, a coisa não vai, eu só estou vendo perdas. É Deus tirando, é Deus limpando, para você produzir mais, é para você declarar, como Jó disse: oh meu irmão, o segundo estágio foi muito maior, a honra da glória da segunda casa foi muito maior. Oh meu irmão, entenda isso. Ele sabe, fala para quem está ao seu lado: Ele sabe onde Ele corta, Ele sabe o que corta, Ele tem a maneira e o jeito de cortar. Nós estamos falando de quê? Jesus está falando de quê? Em João 15, diga comigo: uva. Diga comigo: uva. Mais alto: uva. Aí ele corta para que os cachos de uva produzam, mas só produz se estiver. Alguém aqui gosta de uva? É difícil uma pessoa que não gosta de uva, né? Tem alguém aqui que não gosta de uva? Nessa multidão, uma pessoa não gosta. Uma. Você é bem? Está bem? Meu Deus. Engasgou com a uva? Foi? Trauma? Foi? Trauma de uva? Uva sem caroço, uva rosa,
uva rosada, uva rubi, uva Itália, uva red, Thompson, e Bíblia também tem Thompson. Preço de 1 quilo de uva mais caro que tem. Joga aí no Google que eu não sei. Quê? A irmã está falando aqui. É mistério? Shirashi. Ela disse que a uva é a mais cara que tem. Agora, vai voar dessa cadeira agora. Pensa nessa uva Shirashi. Porque isso está mais para japonês do que para italiano, né? E português. Agora pensa no processo dessa uva, que é a Shirashi. Suponhamos que ela custe R$100 o quilo. Agora pensa nessa uva que custa R$100 se ela for amassada. Vem comigo no pensamento. Pensa essa uva que custa R$100 ela sendo amassada. Ele está falando de agricultura, ele está falando de vinho. E eles estão rodando lá, pisando e cantando. Não sei o que eles estão cantando, mas eles estão cantando e pisando. Daqui a pouco eles tiram e coam aquilo. Colocam no estado para fermentar. Quando chega no ponto certo, Serginho, eles engarrafam aquele negócio e começam a mandar para tudo que é lugar do mundo. E aquela uva Shirashi de R$100, que foi cortada, amassada e pisada, vai entrar nos melhores restaurantes do mundo, vai entrar diante das pessoas mais influentes do mundo. E agora ela não vai custar R$100, mas ela vai custar muitas vezes centenas de milhares de dólares, porque ela foi amassada. Meu irmão, o que eu quero te dizer nessa noite, nessa conversa de botânica, é que enquanto você está no cacho e não é cortado, você só vale alguma coisa. Mas quando Deus começa a te amassar, é porque Ele começa a amassar porque Ele sabe que tem potencial aí, que você é muito maior, que você aguenta essa pressão. Ele quer te levar para outros níveis, Ele quer te colocar diante de gente grande, Ele quer te colocar em mesas de pessoas influentes, Ele quer te dar um valor ainda maior do que o que você tem. Fala para quem está ao seu lado, aguenta o processo. Estamos falando de botânica. Aí o texto de Hebreus 2 diz: e ele suportou, moído, castigado. Suportou a? Ninguém carrega no peito, no cordão, um trono, uma coroa. Todo mundo carrega uma. Porque a cruz é o símbolo da humilhação, sim. É o símbolo de ser amassado, sim. Mas também é o símbolo da honra, da vitória. Nós precisamos entender que no processo de corte, no processo de arrancar o joio do trigo, há um processo. E neste processo, muitas vezes nós achamos que estamos perdendo. Então fala para quem está ao seu lado aí, me ajude a pregar nessa noite. Deixa o joio crescer. Os irmãos de José falaram o seguinte: vamos vendê-lo, vamos arrancar a túnica dele, colorida. Fizeram isso. Lá no capítulo 45, verso 5 e 6, se não me falha a memória. 45, 7 e 8. Ele vai dizer o seguinte: depois que ele se dá a conhecer os irmãos, conversa com os irmãos, Gênesis 45, 7 e 8, ele vai dizer: não foram vós que me mandaram para cá? Deus enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Ele está dizendo o seguinte: tudo o que eu passei, todo o sofrimento que eu passei, toda a traição que eu passei,
Todo o esquecimento que eu enfrentei foi para que hoje eu fosse uma chave para abençoar a vida de vocês. Tudo que eu enfrentei não foram vocês, não, foi Deus trabalhando. Ô meu irmão, entenda isso. Eu vou falar esse negócio. Posso falar? Não me entenda mal, não estou dizendo que você tem que ficar no pecado, nem isso. Mas você já observou, e que eu só vou mudar um pouquinho, já vou voltar para essa linha de raciocínio. Você já observou que Deus trabalha em lugares sujos? Já observou isso? Quem é que faz um vaso de barro que não se suja? Quem é que forma um homem do pó da terra, do barro, e não suja as mãos? Quem é que fica diante de uma mulher pega em adultério, que riscando o chão estava e continuou riscando o chão? Vamos lá. Quem é que entra e fala no coração de alguém que está dentro de um chiqueiro, dizendo: sai daqui, aqui no teu lugar? Muitas vezes Deus está trabalhando em ambientes sujos, e a gente, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que viver no pecado, não é isso não. Nós somos pecadores, mas somos remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, e quando pedimos perdão, Ele é poderoso para nos perdoar. Mas muitas vezes Deus vai lá em lugares sujos, só para trabalhar na nossa vida, só para poder ornamentar e orquestrar algumas coisas na nossa vida. O salmista diz: me tirou do charco de lodo. O próprio salmista diz de novo: me arrancou lá do monturo, do lixo, e me fez assentar na presença dos príncipes. Então entenda que esse amasso, que o que está acontecendo, e José está falando: eu sei quem me colocou aqui, eu sei e conheço o processo que eu estou enfrentando. É Deus me lapidando, é Deus trabalhando. E sabe qual é a glória de quem está sendo amassado? Sabe qual é a glória de quem está convivendo com o joio? Alguém sabe? Diga comigo: é coroa. Quando nós estamos, Vanessa, num processo, convivendo com a questão ruim, a questão boa, e a gente fala: uma hora vai passar, e aí Deus vem e nos abençoa com uma luta maior, com um processo maior, com uma situação mais difícil. Aí o Davi disse: eu matei o leão. Aí Deus disse: eu vou te abençoar agora com o urso. Aí ele: matei o urso. Beleza, agora eu vou te abençoar com o gigante. Porque a gente acha que passou por uma luta e já vai ter manancial, que já vai ter água limpa, que já vai ter anjo servindo a gente. Não, 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 não. Ô meu irmão, não é assim não. É uma luta atrás da outra, é um processo atrás do outro. E nós precisamos entender e aprender a lidar com as coisas boas e as coisas ruins que vêm à nossa vida. Porque nos ensinaram e disseram: não, você vai servir Jesus e agora, daqui para frente tudo é novo. Não tem mais pecado, não tem mais Ops. Você recebe Jesus, semeia uma vida toda errada, e agora, porque você recebeu a Jesus, você acha que o que você semeou, você não vai colher? Onde está a lei da colheita, da semeadura, que Gálatas diz, que Gênesis 8:22 diz? Vai acontecer. Então você precisa entender que as coisas ruins que estão acontecendo na sua vida fazem parte. Mas fale para quem está ao seu lado: o trigo continua lá. Tem coisa boa debaixo dessa situação. Mas Satanás vem e planta para a gente. Estou terminando. Satanás vem e planta para a gente perder a visão daquilo que Deus tem para nós. Porque o que vai estar em evidência é o que é maior. Alguém que gosta de comer? Eu estou com vontade hoje de comer alguma coisa. Ontem eu cheguei em casa, tinha um pedaço de carne lá. Eu botei lá na máquina lá. Ela falei: vou comer esse pedaço de carne, que esse pedaço de carne eu ganhei. Um contrafilé lá bonitão que eu ganhei, que um amigo me deu. Eu estava louco para comer, já estava uma semana aquele negócio lá na geladeira, embaladinho, lá me esperando. Eu falei: filha, vou cortar aquela carne. Você vai comer carne? Eu falei: eu vou.
Botei lá na air fryer. Quem não tem uma air fryer? Botei lá, chega de gordura. Botei, deixei o negócio lá 10 minutos de um lado, 10 minutos do outro, e depois só... salzinho só, né? Comemos, você vai entender o que eu estou falando. Ela comeu um pedaço, eu comi 2. Né? Ela tem que manter a elegância. Fechei a air fryer. Peguei os pratinhos. Falei, amanhã tu me ajuda nessa missão? Ela te ajuda. Deixei lá. Assim é a nossa vida. A gente chega no restaurante, guardanapo de pano, dobrado, foi feito aquele chapeuzinho, que eu não sei como que é aquilo, talherzinho, pratão bonito, mas a gente não sabe a sujeira que está lá na cozinha. Porque se a gente conseguisse lidar com a sujeira que está lá, não é sujeira de imundícia, não é do processo, para poder preparar algo bom. Muitas vezes na nossa vida as pessoas olham para nós e acham que a gente tem só trigo na nossa vida, está tudo indo bem na nossa vida. Eles não sabem a nossa cozinha, eles não sabem o processo que está acontecendo diante de nós, mas nós temos a maturidade de podermos operar tanto na reputação como no caráter. E reputação é aquilo que eu sou diante de você, e no caráter é aquilo que eu sou sozinho, quando eu estou só. E eles não sabem disso, e você sabe lidar com essas coisas, com essas nuances de um dia bom, de um dia ruim. E eles olham e falam, queria ter a vida dela, queria ter a vida dele. Ah, meu irmão, mas eles não sabem lá como está a cozinha suja, como estão as coisas lá dentro da sua casa. Eles não sabem, mas eles querem o que é bom. Nós precisamos aprender a lidar com os dias difíceis e com os dias bons. Porque há pessoas, há lugares, e aqui você chega aqui, está nos visitando e fala, nossa, ar-condicionado bom. Mas a gente sabe, né, palavra boa, ambiente bom, mas a gente sabe que tem dias que você está construindo alguma coisa e o inimigo está plantando joio, e você precisa aprender a lidar com aquilo que o inimigo está plantando. Porque você muitas vezes não é que você está em pecado, é porque ele acha a oportunidade, enquanto nós perdemos a nossa atenção por algumas questões. Ele usa desse artifício, ele usa desse expediente para colocar sementes, e essas sementes crescem. Então Jesus vai falar, não arranque, diga comigo, não arranque. Você pode dizer para quem está ao seu lado, não arranque. Por quê? Porque a maturidade faz com que eu e você venhamos tratar e lidar com essas questões que são dicótomas, que são dissonantes, que são diferentes. E aí que a gente precisa entender. É diferente, mas eu consigo lidar com isso. Eu não concordo, mas eu tenho maturidade para lidar com isso. Por quê? Porque você vai perceber que só Deus tem a autoridade para arrancar e tratar com algumas coisas e algumas questões. Você está entendendo o que eu estou falando? E você fala, não, isso aqui eu vou vencer, isso aqui eu vou orar, isso aqui. E quanto mais você mexe, mais o negócio cresce, para não falar outra coisa. Espera e começa a ter maturidade, porque o joio está crescendo, mas o trigo continua lá. Repita comigo, o trigo está no mesmo lugar. Satanás só quer que você tire a visão daquilo que Deus tem para a sua vida, da colheita que Deus tem para a sua vida, e foque no que está errado. Eu termino convidando os músicos e convidando você para a gente orar. Simples a mensagem.
O joio, gente, é o que Paulo disse. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas que está em mim, todos os dias me aparece. O que ele está falando? Todos nós temos na nossa vida o trigo e o joio. E a gente precisa ter equilíbrio para lidar com isso. Na nossa caminhada na terra, nós vamos ter todos, sempre, o trigo e o joio se apresentando. Dias bons e dias ruins. Situações favoráveis e situações que não são favoráveis. E nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Porque se nós não aprendermos a lidar com essas questões, a gente surta. Ninguém vive de férias o tempo todo. Você acha que a vida vai fazer isso comigo e com você? Ela recebeu uma bênção, ou ele recebeu uma bênção. Para o universo, ninguém se move porque ele está sendo abençoado. Você pode dizer para alguém que está ao seu lado: a vida não para. As lutas não param. E nós precisamos aprender que um dia nós ganhamos, o outro nós perdemos, mas nós continuamos de pé. Somos humilhados, somos amassados, somos caluniados, somos perseguidos, mas a gente continua firme, esperando a hora da honra, porque a diferença é que um será queimado, o outro será recolhido, um arrancado, o outro recolhido. Então, Dudu, nesse pensamento que estamos compartilhando, a gente precisa ter esse discernimento. E qual, pastor? Deixa o joio crescer. Não dá ênfase para ele, não. Não dá ibope para ele, não. Não dá quórum para ele, não. Ele vai crescer. Mas na hora certa, você pode profetizar para alguém que está ao seu lado, na hora certa, Deus arranca. E aí, a palavra será: eu não sabia que fulano era assim, eu não sabia que seria assim. Já está aí, só está encoberto temporariamente. É só um tempo, deixa crescer, porque o joio não tem potencial para matar o trigo. Por que o senhor está dizendo isso toda hora, pastor? Porque o texto diz que os dois cresceram juntos. Não tente arrancar, não tente tirar. Sugestão do pregador: coloque o joio na dispensação do Senhor. Tenho 5 minutos para terminar o pensamento. Teve um tempo nessa casa, ouça o que eu vou falar, vou abrir meu coração para você. Teve um tempo nessa casa, no pastoreio dessa casa, que se eu pudesse, eu enchia um ônibus. Os mais antigos sabem, eu enchia um ônibus e mandava uns 200 embora. Né, Leandro? Né, pastor Bento? Né, Iron? E aí as pessoas falam: o senhor não vai fazer nada. Quem arranca é Deus. E infelizmente, junto com algum joio, levou também bons trigos. É Deus que tira, é Deus que move. Eu não estou falando que quem sai dessa casa é joio, não. Eu estou dizendo que alguns joios que cresceram, não é, pastor Beto? Cresceram, levaram, quando saíram, alguns trigos. Mas pastor, não arranca ninguém, não. Deixa crescer, deixa falar, deixa fazer fofoca, porque na hora certa Deus arranca. Não tente arrancar ninguém da sua vida.
Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Para quê, pastor? Porque no momento certo todos vão saber quem é o bom e quem é o mau. Esse é o processo. A gente quer tiro, bomba, faz nada. Ele que vai lá, ó, corta. E se ele cortou, não tenta enxertar de novo não, porque vai dar ruim. Então eu termino o nosso pensamento falando de uva, falando de trigo e de joio, e mostrando para todos nós o processo que nós enfrentamos. Está crescendo, mas não fugiu do controle de Deus. Não fugiu da vista de Deus. Deus continua no controle. E na hora certa, a honra aparece, a glória aparece, o reconhecimento aparece, e o brilho aparece, porque trigo brilha, joio não brilha.